Pá, pessoal, o drone arrancou daqui em modo manual, perdeu a conexão com o telemóvel, começou a voar para ali, deixei de o ver, não consigo conectar, perdi o drone. Bom dia pessoal, dando rider para mais um vídeo. Como puderam ver aí na introdução do vídeo, eu fui dar um passeio de moto e então o que é que aconteceu? Eu levantei o drone para fazer uma pequena filmagem e eu tinha, momentos antes de ter levantado o drone, ele tinha-me pedido uma atualização de firmware do sistema do drone, uma atualização, eu fiz, demorou cerca de entre 10 a 12 minutos e então após essa atualização eu levantei o drone e por qualquer motivo que a Overair, a 00 Robotics, acabou por fazer, portanto, uma análise interna e passou-se ali qualquer coisa, alguma falha, parece que também houve alguma falha minha, de que o drone começou a voar por ele próprio e desapareceu no meio da floresta densa. E então, no seguimento disso, eu enviei um e-mail para a Overair, não só para participar o desaparecimento do drone, como também alertar-lhes para eventualmente se acontecer outras pessoas, para eles estarem em alerta. Porque muitas das vezes, quando recebemos este tipo de produtos para testarmos e para mostrarmos, serve também para podermos analisar e poder dar um contributo às empresas que o fazem. Então, como aconteceu a mim, eu decidi informar a Overair acerca disso. Eles analisaram o que é que teria acontecido ao drone, disseram que houve ali qualquer coisa estranha que aconteceu, porque eles com o código do drone conseguiram fazer a nível interno um seguimento daquilo que aconteceu desde que o drone começou a levantar até que perdeu a conexão com o telemóvel e começou a voar em frente por ele próprio. E então recebi hoje mesmo, enviaram-me uma bateria, que foi a bateria que eu perdi com o drone, e enviaram-me aqui o Beacon, que é um sistema novo que a Overair tem, para que o drone tenha uma fiabilidade muito maior em seguir. E, por fim, enviaram-me também um drone novo. Vou fazer aqui muito rapidamente o unboxing para vos mostrar o que é que está aqui e depois vou precisar de fazer as atualizações todas do drone. Temos então aqui uma bateria nova, que foi a bateria que eu perdi com o drone que desapareceu. Aqui dentro desta caixa tenho o beacon com um joystick para poder controlar o drone sem ser pelo telemóvel, de uma forma muito mais fiável. Isto vem dentro de uma caixa, de uma bolsa, é bastante bonita. E aqui está, é composto por 3 peças, que eu vos vou mostrar depois. Tem aqui o manual de instruções e tem aqui um cabo para carregar. E aqui já estou a ver que isto tem aqui uma peça. Até posso já desembalar isto tudo. Já carreguei aqui num botão qualquer que isto ligou por ele próprio. Isto vem tudo muito bem embalado. Até já ficou aqui, já ligou por ele próprio. Ligou não, fui eu que carreguei ao desembalar, carreguei aqui num botão qualquer, que vou ter que ver em que é que eu carreguei. Aqui temos uma das baterias da parte lateral, que irá encaixar aqui, neste lado, penso eu, ou assim. Epá, é magnético, muito fixe, muito fixe. Fazemos assim, isto encaixa logo, é completamente magnético. E esta também. Vou pôr isto para aqui para o lado, que não interessa. E esta vai encaixar aqui deste lado. Magnético também, já está. Por fim, temos aqui os pinos para poder controlar o drone. Um deles vai entrar aqui deste lado
é magnético também, ok? E o outro vai entrar aqui neste lado. Assim. Então agora tenho aqui uma forma de poder controlar o drone muito melhor, com um visor aqui ao meio. Vou ter que testar isto, ainda não sei como é que isto funciona bem, vou ter que me informar. Vamos pôr isto aqui. Por fim, isto aqui penso que será o drone. Conforme vos disse, acabei de receber isto agora, ainda nem tinha aberto aqui as caixas. Que eu fiquei mesmo chateado porque realmente é um drone que eu gosto muito. Vocês sabem que antes deste eu tinha comprado o DJI Neo, mas na minha opinião este drone é superior ao DJI Neo. E aqui está, o Varer X1 Pro Max, o único drone que filma em 8K. E aqui no meio, muito bem embalado, temos aqui o Varer X1 Pro Max. Como viram no outro vídeo que eu fiz, portanto é um drone dobrável que cabe no bolso do casaco. Muito porreiro também. Já tenho aqui tudo, o novo Varer. Tenho também agora o beacon, que vai ser muito útil porque a conexão do drone vai ser feita com isto e, portanto, dá uma segurança muito maior para quando estamos a voar o drone. O que eu vou fazer agora é as atualizações necessárias para o drone poder voar e, mais logo à tarde, irei lá para fora com o drone fazer um teste, porque uma vez que perdi o drone, quero fazer um teste e mostrar-vos também muito rapidamente e novamente quais são as funcionalidades que este drone tem e espero agora, durante muito tempo, chegar sempre a casa com o drone comigo. Até já, pessoal! Nesta parte final do vídeo eu vou-me focar essencialmente no beacon. Porquê? Porque já fiz anteriormente um vídeo sobre o drone, onde fui bastante exaustivo a falar sobre as especificações, sobre os modos autónomos de voo. Podem ver o vídeo aqui neste link, se tiverem interesse. E, portanto, aquilo que eu quero saber é se comandar o drone com o beacon, se ele é realmente muito mais fiável do que conduzi-lo com o telemóvel. Tanto a nível de conexão, como a nível de dar as instruções, se ele responde de forma imediata àquilo que eu lhe estou a instruir. E uma terceira coisa, que é, este beacon tem uma característica muito boa. Vocês, enquanto estão a comandar o drone, aquilo que vocês estão a falar, e ele está a guardar essa informação e está a criar um ficheiro de som. Ou seja, quando nós estivermos a editar depois o vídeo, nós colocamos a imagem do que o drone está a gravar e por baixo temos um ficheiro de som que foi guardado pelo beacon. Isto quer dizer que temos a nossa voz conjugada com a imagem e quero também testar se aquilo que eu estou a dizer e aquilo que o drone está a gravar se bate certo e se não há uma discrepância em relação a uma coisa e a outra. Depois de fazer este voo experimental, para perceber isso, vou depois com a moto também mostrar-vos de que forma é que este beacon pode ser bastante útil quando andamos de moto. A montagem do beacon é super fácil, basta pegar aqui na peça central, temos o lado direito que encaixa de forma magnética, temos o lado esquerdo também encaixa de forma magnética e o beacon está pronto. Agora pegamos no drone, com a bateria colocada, ligamos o drone, ligamos o beacon, já está a ligar, ele vai fazer a conexão automática, é rápido também, já está a ligar também o beacon, já está a fazer o searching, a procurar aqui o drone e já está conectado. E aqui já conseguimos ver aquilo que o drone está a gravar, aqui nesta imagem central. De referir também que aqui no beacon vocês conseguem controlar os settings do drone, a velocidade, etc. Conseguem controlar tudo, basta clicar de baixo para cima para abrir os settings e conseguem fazer aqui tudo. Vamos fazer então aqui o voo experimental e eu vou desligar esta câmara e tudo aquilo que ouvirem a partir de agora vai ser o som captado aqui pelo beacon. Também quero testar se a qualidade do som
é boa. Ora, já está a gravar o drone. Vamos ver como é que isto então funciona. Vou puxá-lo um bocadinho para trás para eliminar também um bocadinho o som do drone e quero ver se aquilo que eu estou a dizer se é realmente aquilo que o drone está a gravar, aquilo que eu estou a dizer aqui na minha boca, ok? E então vou fazer agora aqui um voo experimental com o drone para avaliar. A ideia é mesmo perceber se os comandos funcionam todos bem e se o drone responde sempre bem de acordo com as instruções que eu estou a dar. Ora, aqui é para o lado, aqui é para o outro, ok? Aqui é para trás, para a frente, e aqui roda para um lado e roda para o outro. Ok, vamos então filmar aqui estas paisagens. Vou andar um bocadinho para a frente, vou subir um bocado o drone. Andar um bocadinho com ele também. Agora se calhar o som é capaz de estar um bocado melhor, porque o drone já se afastou. Aliás, eu não tenho a certeza se o drone tenha, se este beacon tem a capacidade de eliminar o ruído do drone. Contudo, depois também quando estiver a editar o vídeo é que vou perceber. É a primeira vez que estou a utilizar o beacon, por isso... Para já, a impressão que estou a ter é que é uma diferença muito significativa daquilo que é comandar este drone pelo telemóvel ou comandá-lo pelo beacon. É muito mais confiável da forma como eu estou a comandá-lo agora. É uma diferença muito significativa. Ele aqui já está a uma altura bastante considerável e nunca perde a conexão. Está muito porreiro. Vou dar aqui a volta agora. É muito melhor comandar o drone assim do que quando comandava anteriormente pelo telemóvel. Ora, já estou aqui num sítio quase privado, onde não passa quase ninguém. E então, estão a ver o drone, cabe aqui no bolso do casaco, basta vir aqui ao bolso, tiramos o drone. Então vou testar um dos modos que eu uso muito quando faço vídeos com a moto, que é o modo Follow. Neste modo, o drone segue-nos por trás, não é? De forma normal, pode escolher a altura que nós queremos, mais alto, médio ou mais baixo, ou mais longe ou mais perto. O drone tem essas funcionalidades todas que eu falei no outro vídeo. Ora, Ski Mode, Hover, Zoom Out, Follow. Ok? Vamos então pôr o drone aqui a seguir-nos. Eu uso o modo Far para ele seguir de mais longe, para apanhar um panorama bastante maior. Vou só andar um bocadinho a ver se ele consegue fazer o seguimento. Já vejo a luz vermelha está a gravar. Ok? Vamos então ver se o drone nos chega. Está a seguir perfeitamente, estou aqui a ver. Ok. Vou só fazer esta subida para passar por estas pessoas e depois lá em cima já tiro o drone. Vou. Vem ser para trás de mim sem problema nenhum. Ok, vou parar aqui. Olhem que paisagem espetacular, aqui estas vinhas. Ok, o modo Follow parece-me que está aprovadíssimo.
Para recolher o drone basta esticar assim a mão e ele desce. Tem um sensor na parte de baixo. Ui! Então, desce e está feito. Agora, a partir daqui, tem ali uma curva também. Ora, bateria 49. Também fiz o outro voo todo, mas ok, ainda vai dar. Vou utilizar o modo Dolly Track. O modo Dolly Track, a ideia é que ele filmar-me de frente, não é? Filmar-me assim, de frente para a moto. E à medida que eu vou fazendo movimentos, ele vai-se mexendo para um lado e para o outro e pode-me filmar de qualquer ângulo. Este é um modo que eu também gosto muito de utilizar, principalmente para filmar a Goldwing e a mim, ou quando tenho uma paisagem bonita atrás de mim. Vamos então pôr aqui no modo, o modo Dolly Track. Eu até posso começar a partir daqui, sentar-me na moto. Querem ver? Ó, Dolly Track. Estou no modo far, que é para me filmar de mais longe, que é para apanhar um panorama maior. Ele agora vai se afastar, ok? A luz vermelha está acesa, quer dizer que está a filmar. Vamos então começar, ó. Estão a ver? Ele vai se afastando de mim e vai-me filmando de frente. Se eu quiser controlá-lo, se eu me chegar aqui um bocadinho para o lado esquerdo, ele chega-se para o lado esquerdo, ou seja, vocês podem utilizar o vosso caminho para também comandar o drone. Ó, se eu me chegar aqui para a esquerda, ele também se chega para o lado esquerdo. E portanto é bom para o drone não bater em lado nenhum. Ó. Eu chego-me aqui para o lado esquerdo e ele vai sempre aqui a filmar-me perfeitamente bem. Aprovadíssimo. Ó. Agora chego-me aqui para o lado direito um bocadinho, para ele não bater naquelas vinhas também, ó. E consigo controlá-lo perfeitamente. Agora chego-me aqui para a esquerda, para ele vir em direção a mim. E portanto é extremamente fácil de podermos controlar o drone com o nó. Ele chega-se para um lado, ou chega-se para o outro. Agora estou a fazer uma coisa mais extrema um bocado. Mas ele funciona perfeitamente bem. Vou só parar aqui em cima, que é mais plano. Ok. Pode ser aqui. Muito bem. Para recolher o drone, olha, estão a ver, se eu me aproximar dele, ele afasta-se, não é? Nós, para recolher o drone, temos que cruzar aqui os braços à nossa frente, que é para ele perceber que, ó, a luz vermelha apagou-se, deixou de gravar, acendeu a luz verde e ele aproximou-se de nós. Perfeito. Ora então, pessoal, posicionei aqui o drone, como podem ver. Deixa-me só chegar um bocadinho para trás, assim, para se ver melhor. Vocês aqui neste beacon conseguem ajustar a imagem, a câmera mais para cima ou mais para baixo. Conseguem ver aqui, não é? Então eu vou ajustar assim a câmera. E qual é a ideia? A ideia é, por exemplo, fazer aqui este percurso e colocar o drone numa altura, até posso pôr mais alto um bocadinho, assim. Ok. Apontar a câmera mais para baixo um bocadinho, assim. Pronto. Conseguem ver aqui a moto parada. E então, agora estão a ver aqui o beacon. O beacon vou colocá-lo, até pode ir assim. E então, para andar para a frente, é este joystick para a frente. E eu, como não tenho embreagem na moto, posso, vamos lá então devagarinho por aqui abaixo. Ora, vou começar a andar com o drone. Estão a ver, fazer uma imagem tipo assim, por exemplo. Ó. Consigo ver aqui a moto sempre a andar aqui neste percurso, fica uma imagem muito fixe. Pronto, ele já está aqui à minha beira, vou parar aqui e agora vou descer o drone até mim.
e apanho aqui. Já está. Acho que ficou uma imagem porreira. Isto também é um teste, não é? O segundo teste que eu quero fazer, ora, manual control, é, em vez de filmar de trás, filmar de frente. Vou filmar também só um bocadinho para testar. Ora, já está. A ideia é colocá-lo assim mais longe um bocado, tipo ali. Então posso colocá-lo ali em cima e fazer assim uma filmagem. Vou-me aproximando, não é? E ele agora até posso ir chegando o drone para trás, sempre para trás, para ele me ir sempre acompanhando. Estão a ver? Para fazer assim uma filmagem de um plano muito mais elevado. Ó, e agora aqui a apanhar-me aqui, assim a dar a curva. Pronto. Fazendo aqui uma avaliação final, tanto ao drone como ao beacon, aquilo que eu notei, é que o beacon dá uma fiabilidade muito maior na conexão com o drone. No teste que eu fiz, não houve uma única vez que houvesse uma perda de conexão ou que o drone não tivesse respondido às instruções que eu estava a dar, e além disso vai-me permitir fazer outro tipo de ângulos, conforme vocês puderam ver, uma vez que posso utilizar o beacon até enquanto estou a conduzir a moto. É certo que tem que ser em locais apropriados, que não ponha em risco ninguém, mas acho que vai ser aqui uma mais-valia para o canal o facto da Over Air me ter enviado também este beacon. Agradeço mais uma vez ao Over Air por me ter enviado outro drone e por me ter enviado o beacon. Espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até à próxima.